Olá a todos, o meu nome é Michel e eu apresentarei o trabalho intitulado Gerenciamento da recarga de veículos elétricos para mitigar os impactos negativos ao sistema de distribuição. Nós temos observado um aumento significativo da venda de veículos elétricos, principalmente os plug-ins. Além disso, alguns estudos indicam a preferência e recorrência de recargas residenciais, as quais ocorrem majoritariamente no início do período noturno, de modo que é uma coincidência com o horário de maior demanda da rede. Dessa forma, o sistema elétrico na presença de veículos elétricos pode ser impactado negativamente. Dessa forma, os nossos objetivos foram investigar os principais impactos e apresentar uma solução para eles. A metodologia utilizada é baseada em estudos de cálculo de fluxo de potência que foram realizados no software OpenDSS e em diferentes cenários de penetração. O cenário base, 100 veículos elétricos, e os cenários 5, 25 e 50%. O nome do cenário indica a proporção de unidades consumidoras com veículos elétricos alocados. Nós consideramos dois métodos de recarga: a recarga descoordenada, referida como caso 1, em que a recarga só termina quando o proprietário desconecta o veículo da rede ou quando a bateria está totalmente recarregada, e a recarga coordenada, referida como caso 2, que funciona da seguinte maneira. A cada 10 minutos nós tomamos como entradas a tensão e o fator de desequilíbrio de tensão em cada barra de conexão dos eletropostos, a demanda no respectivo transformador de distribuição e o status de cada ponto de recarga, isto é, se há um veículo ali recarregando ou não. O ciclo de desconexão, então, funciona da seguinte forma. Primeiro, nós avaliamos se a tensão e o fator de desequilíbrio de tensão estão dentro da faixa considerada adequada pelo PRODIST. Se isso não for verdade, então interrompe-se o processo de recarga do veículo. Depois, nós avaliamos se a demanda no transformador de distribuição ainda é superior a 150% da capacidade nominal dele. Se isso for verdade, desconecta-se os N últimos veículos que foram conectados para fazer a recarga. O ciclo de reconexão ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, nós avaliamos se a demanda é inferior a 150% da capacidade nominal do transformador. Se isso for verdade, então nós escolhemos os M primeiros veículos que haviam sido conectados para fazer a recarga, mas que foram desconectados. Então nós avaliamos se a demanda, se a tensão e o fator de desequilíbrio de tensão estão dentro da faixa considerada adequada. Esse 0,94 PU consiste no limite inferior da faixa adequada estipulada pelo PRODIST, é de 0,92 PU, mais uma margem de segurança de 0,02 PU. Os perfis de recarga utilizados são perfis reais e que, portanto, consideram aspectos estocásticos, tais como o horário de início da recarga, a duração do processo de recarga e o estado de carga da bateria. Também levam em consideração dois níveis de carregamento, o nível 1 de 1,92 kW e o nível 2 de 6,6 kW. Essa figura ela apresenta um exemplo de cada um desses níveis de recarga e considera o caso da recarga descoordenada. Destacando primeiramente os resultados referentes ao caso 1, vemos que, mesmo para um cenário de baixo nível de penetração, já há unidades consumidoras afetadas. Destacando agora os indicadores de violações de tensão e desequilíbrio de tensão, vemos que eles são bastante superiores àqueles estipulados pelo PRODIST. Agora, destacando os resultados referentes à recarga coordenada proposta, vemos que ela foi eficaz para solucionar os problemas de violações de tensão, uma vez que nenhuma unidade consumidora foi afetada, mas que ainda há unidades consumidoras com problemas de desequilíbrio de tensão, embora o número de clientes afetados seja menor. Destacando agora os valores dos indicadores, vemos que os indicadores de desequilíbrio de tensão, que é o FD 95%, ele é inferior ao caso anterior da recarga descoordenada. Nessa tabela eu apresento os transformadores sobrecarregados, com destaque para a máxima sobrecarga registrada em cada um dos casos. Para o caso 1, a sobrecarga máxima atinge 204,9% da capacidade nominal de um dos transformadores,
de modo que isso pode acarretar perdas à vida útil do equipamento. Já no caso 2, a sobrecarga ela permaneceu inferior a 150% da capacidade nominal, que foi o limite por nós estipulado. Dessa forma, nós podemos concluir que a recarga descoordenada pode impactar negativamente o sistema elétrico, mesmo em um cenário com baixo nível de penetração, e a recarga coordenada proposta ela pode ser uma solução, uma vez que ela mitigou os problemas de violações de tensão e sobrecarga de transformadores, e embora ela não tenha solucionado todos os problemas de desequilíbrio, o número de unidades consumidoras afetadas foi menor, bem como os valores averiguados para o indicador. Obrigado a todos e este é meu e-mail para contato.